Boa noite a todos que estão entrando. Só vou chamar a professora Alessandra. Boa noite a todos. Olá, Olá, professora Alessandra. É uma imensa satisfação estar aqui como vai? contigo. Tudo Oi, bem? gente, tudo bom? Como é que vai, professora? Tudo bem. Em nome da Maritime Law, agradeço, né, a sua presença aqui conosco. Boa noite, professora Eliane. Boa noite a todos que estão entrando. Oi, estou escutando. Tá me Oi, escutando? pessoal. Agora estou ajustando aqui o volume aqui, só um minuto. Maravilha. Agora sim. Tudo bem? Oi, Tudo pessoal, bem. boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. Estou muito feliz em encontrar vocês aqui. Queria deixar um agradecimento para você, Larissa, professora Larissa. Muito obrigada, professora minha confrade, professora doutora Eliane. Um abraço, querida. Saudades. Imagina, nós que agradecemos a sua presença e os vários ensinamentos que a professora pretende, né, nos brindar nessa noite tão especial. Vamos conversar sim. Pois então, preparei umas coisinhas aqui para a gente conversar sobre como escrever um artigo científico de impacto, né? Exato. Esse impacto aí é, no sentido de ser aceito para publicação. Uhum. Então, eu separei aqui algumas abordagens que é uma sequência, na verdade, porque seria um mapeamento do assunto, que Uhum. é um tema, depois um tema de impacto e publicação. Então, isso ocorre numa sequência, já Uhum. numa previsão para um artigo científico ser publicado. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em publicar um artigo, em escrever um artigo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o assunto que a gente vai trabalhar. Isso é muito importante, porque sem um assunto principal, sem um assunto que é geral, a gente não consegue extrair dele um tema. Então vamos lá. Eu tenho um assunto geral, do assunto geral eu tenho que tratar um tema. É claro que eu não vou escolher um tema que eu não tenho aptidão, não vou escolher um tema que eu não tenho conhecimento e não está na minha área de conhecimento. Pode até ser, mas isso é uma outra história, não para um artigo científico, né? Eu poderia elaborar um tema desconhecido, mas que eu queira investigar, que eu estou incomodada para investigar esse assunto, a título de mestrado, doutorado. Mas artigo científico não. Artigo científico é uma parte de uma publicação. Então, Uhum. você tem que ter um conhecimento prévio e escrever ali dentro da formatação da ABNT, dentro de uma formatação que é estabelecida pelas normas. É claro que eu estou conversando aqui com o público de várias áreas, né? A Exato. área do direito, tem pessoal aí do mundo offshore, do comércio exterior, da área da regulação. Então, é uma Inclusive oportunidade. um centro universitário aqui de Curitiba, né, no Paraná, ele ajudou bastante na divulgação dessa live. É, Então, assim, eu imagino que tenhamos alunos aqui não só da área do direito, ah, sabe? Mas de uma gama muito grande de é, universitários também. é. Gostaria de saudar aqui as pessoas que estão entrando, a doutora Débora, a doutora Eloá, que sempre nos acompanha em todas as Ah, lives, que a ótimo. nossa Obrigada, aluna pessoal. Aline Alencar, né? Então, Michele Cristi, que também é aí de Belo Horizonte. Então, assim, É, eu acredito que se a professora puder não focar muito para o direito,
né? Mas tentar abranger o máximo possível para que possa ilustrar essa situação para os alunos, eu acho que seria Claro. fundamental. Pensei nisso mesmo, porque se você amplia o assunto, ele dá para ser muito amplo aqui, não tem problema nenhum. É lógico que eu vou precisar de exemplificar, e aí eu vou cair na área de direito internacional, vou cair em comércio internacional. Então, assim, os exemplos que eu focar aqui vão servir para várias áreas, é apenas um demonstrativo, né? Sem deixar, é claro, desse cuidado, porque a minha área é jurídica, mas a metodologia de pesquisa científica é uma só. Mas vamos lá. Então tá. Então a gente estava falando sobre o mapeamento desse assunto. Mapeamento é um caminho, é um direcionamento estratégico que você vai utilizar para achar o seu tema. Porque muitas das vezes o aluno não tem um tema preparado ou um tema pensado. Então ele vai pesquisar. Daí a importância de ler. A leitura, né? Sem dúvida, ela vai te levar para um caminho da ciência. Porque a leitura, o que ela acontece? Você sai do espaço comum, sai do senso comum para trabalhar a ciência. Você sai do senso comum para sistematizar uma metodologia e um método para trabalhar um assunto. Não só para os alunos que estão aqui, mas também para os profissionais. Quando você trabalha um direcionamento estratégico que é feito através de um projetinho de pesquisa, por isso a importância do projeto, viu, gente? O pessoal tem preguiça de fazer projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa já é 80% do artigo que você vai escrever, porque nele você vai conseguir, você vai demorar muito mais tempo fazendo um projeto do que montando um artigo. Porque o projeto você precisa ler, pesquisar, você precisa se organizar, você precisa de buscar informações. Então, o mapeamento do assunto e a escolha do tema, ele vem daí. Quando você começa a buscar no site as suas referências, começa a buscar as autoridades do seu tema, porque você tem que ir atrás, tem que colher informações com autoridades da sua área. Revista da sua área, sites da sua área. Isso tudo já vai trazer para você um fundamento, um argumento e muito conhecimento, entendeu? Então, assim, mesmo que você não saiba o tema que você vai trabalhar, quando você começar a buscar naquele tema geralzão que você já está pensando, eu penso em direito portuário, eu penso em direito marítimo. Então, ali dentro você vai encontrar um tema. É lógico que tem a ajuda do orientador também, né, professora? Porque claro, com certeza. O orientador é fundamental nessa conexão aí E a do área de aluno. atuação também, né, do orientador, porque muitas vezes a gente, né, tem uma afinidade com o orientador, mas muitas vezes não é a área que ele atua ou que é a área de potencial conhecimento dele. E o que acontece? Às vezes, por não ser da área dele, ele vai ter muita dificuldade em te orientar. E quando você for para uma banca em que normalmente são selecionados especialistas da área, provavelmente você vai ter problemas, né? Exatamente. Até, professora, me perdoe, eu comecei a live aqui, né, me sentindo tão confortável contigo, que acabei esquecendo, né, de ressaltar o seu maravilhoso currículo, né? A professora Alessandra é mestre em Direito Internacional e Comunitário pela PUC Minas, é titular da Academia Brasileira de Letras Agrárias da ABLA, autora do livro de Direito Amazônico e professora de Metodologia e Pesquisa Científica da Maritime Law Academy. Uma satisfação tê-la aqui conosco e me perdoe por eu não ter colocado o seu currículo antes. Não tem problema, não. Eu fico, assim, é ansiedade de conversar, porque a gente está tão enclausurado em casa, sem sair, a gente sente uma necessidade enorme de conversar, de bater papo. E quando eu recebi esse convite, eu falei, gente, que oportunidade que eu vou ter de conversar, de falar. Porque a gente conversa com um e outro, mas com os alunos, com vocês, com as pessoas que a gente quer levar conhecimento, quer bater papo sobre o que está acontecendo agora, principalmente porque veio bem a calhar essa live, porque nós estamos num momento muito oportuno de escrever, muito oportuno de trazer para a pesquisa temas atualizados, temas atuais,
na verdade, nem tanto atuais, porque já é o outro passo que eu queria conversar com vocês, que é a respeito do tema de impacto, né? Então, vamos lá. Professora, só Então, mais um cortezinho, me perdoe. Só quero agradecer a presença de todos que estão entrando aqui. Para os que estão chegando agora, nós estamos tratando sobre como escrever um artigo científico de impacto. Isso é de suma importância para o pessoal da graduação, né, para aquelas pessoas que estão fazendo faculdade, em como realizar o artigo científico para o seu TCC ou para uma monografia, para o pessoal da pós-graduação, do mestrado e do doutorado. Então, a professora Alessandra, ela é especialista na área, ela vai nos esclarecer como fazer um artigo científico que seja de impacto e nos proporcione meios, né, mecanismos para que esse artigo seja aceito para uma publicação. Pode prosseguir, professora. Exatamente. Então, a gente estava falando aí do mapeamento, do direcionamento estratégico que a gente tem que ter para escolher um tema, né, dentro de um assunto geral. E agora, o tema de impacto, ele, para mim, eu vejo que um tema de impacto tem muito a ver com atualidade, atualização, um assunto que interessa ao mundo, interessa a sociedade, a academia, faz bem o assunto rolar ou ele transitar no meio acadêmico e na sociedade. E principalmente quando você conjuga o conhecimento da revista que você quer publicar com o tema que ela vai aceitar. Porque quando você acha um tema de impacto, como assim um tema de impacto que a revista vai aceitar? Busque a revista que você quer publicar. Se você quer publicar numa revista que tem uma qualificação bacana, existem várias qualificações. Você pode achar a qualificação na CAPES sobre a sua revista. Mas toda revista tem um formulário, uma orientação de como o autor vai proceder com o seu artigo científico. Tá, mas eu quero colocar um tema tal nessa revista. Como que eu faço para publicar o meu tema? Tudo bem. Procure as edições anteriores dessa revista e busque o feedback que você vai achar no sumário dessa revista com os assuntos que essa revista tratou na edição anterior. Normalmente esses assuntos têm muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Se você buscar hoje as revistas que estão chamando para publicação, na verdade, a maioria está tratando de assuntos atualizados, assuntos atuais sobre a pandemia, sobre a crise econômica, sobre a questão da China, sobre a Geosul, por exemplo, está fazendo um trabalho bacana de buscar uma discussão sobre geopolítica. Então, são temas no cerne da questão. E isso é bacana porque está fervilhando agora um momento bacana, momento oportuno de publicar. Então, um tema de impacto. Você tem um orientador que pode te orientar, que pode te balizar ali. Você tem uma revista que você já pode procurar uma revista, conhecer o editorial, conhecer os trâmites da revista, a formatação do artigo, número de páginas, porque normalmente um artigo 15, 25 páginas, mas aí você tem que adequar o seu artigo à revista. Também tem a questão de como você vai submeter o seu artigo para aquela revista. Então, esse conhecimento prévio que você vai ter sobre a revista já te dá uma chance muito grande dela ser publicada. Mesmo porque, se a revista já traz um tema geral, e você se adaptar ao tema traz um assunto geral e você adapta o seu tema a esse assunto geral dessa revista. É muito bacana, a chance de você não ser aceito é muito pequena. É claro que vale aí você ter uma boa perspectiva de formatação, conforme tem que ter uma formatação bacana. As normas que normalmente eles têm uma normalização, mas sempre obedecendo à ABNT, não foge disso. Mas conhecer o editorial, você normalmente é uma carta que você escreve para a revista para submeter o seu assunto, o seu artigo, né? Então tem todo um processo bacana que hoje as revistas qualificadas estão
solicitam para publicação e submissão do seu artigo. É até importante falar isso porque muitos alunos não conhecem que esse procedimento de submissão de artigo numa revista, submeter um artigo para uma revista. E lá não é simplesmente você pegar o seu artigo e enviar a formatação para a revista. Você passa por uma avaliação prévia do seu pedido e você tem lá uma equipe de especialistas que vai avaliar o seu pedido, né? Normalmente essa equipe de especialistas, ou ela tem a mesma graduação que você, ou a graduação superior à sua titulação, para poder fazer a revisão do seu artigo, vai verificar sobre plágio. Por isso que é importante você saber aonde você vai querer publicar e o tema que você vai publicar, porque você não vai querer publicar numa revista de qualidade um assunto que é incompatível com a revista, ou mesmo que contradiz ou faz um contraponto muito incisivo do ponto de vista político da revista. Entendeu? Isso que eu quero dizer. Então é o seguinte: mapeamento do assunto, você vai tratar o seu tema, buscar o seu tema, porque o tema ele vai surgir do funil que você vai fazer do assunto, e depois Tá me escutando? Tô. É porque deu um barulho aqui. Então, depois você vai achar a revista adequada. É claro que você vai procurar a qualificação da revista. Quando você entra no site, procura as revistas, todas elas têm informações de qualificação. Normalmente qualis A, B e C. A1, A2 tem a qualificação de reconhecimento internacional, A2, A3, A4 tem a nacional, e a B são outras qualificações. Então tem as categorias, isso foi categorizado, fala sobre a qualificação da revista conforme ela vai sendo avaliada. Mas é muito importante essa questão do tema. Então vamos conversar uma coisa importante que vem acontecendo esses dias. A pós-graduação da MLaw, ela vem fazendo um trabalho bacana de lives e eu venho acompanhando com muito interesse lá no YouTube, porque todas as lives são jogadas lá na plataforma do YouTube. E isso é bacana porque todos os temas que estão lá são temas de impacto. Ali tem um arquivo formidável de assuntos para temas de artigo científico. Se você me perguntar, eu fiz uma seleção de alguns aqui e eu achei bacana porque tem alguns exemplos ali que você pode tirar para fabricar, para fazer, para elaborar um artigo científico. Olha só, até assuntos que já são corriqueiros, mas ganham uma nova roupagem agora e um novo viés por causa da pandemia. Então, tem professores que não gostam, já me falaram isso, que o meu orientador era assim: você não vai fazer esse tema, porque esse tema já está batido, já está cansado, já está revisto, todo mundo lê isso. E aí eu acho que a gente pode arriscar retomada de alguns temas, mas com o viés desse novo paradigma. Porque não tem mais jeito da gente não discutir o que está acontecendo atualmente com a pandemia. É o mundo antes e depois. Sim, né? Nós tivemos aí várias lives com os professores da MLaw e reafirmando e falando sobre esse novo rearranjo do mundo que nós vamos ter, essa sociedade mundial, sobre esse novo paradigma. Então, se você está trazendo um assunto de antes da pandemia e colocar um aspecto, outro viés, uma outra conexão com a pandemia e pós-pandemia, ele vai ganhar uma outra relevância para um tema de artigo científico. Olha só, eu vi do professor Calmon, não sei se ele está nos assistindo, mas eu gosto muito dele, sobre o direito do trabalho, direito do trabalho marítimo e portuário. Isso é muito importante trabalhar essa questão do direito trabalhista agora,
né, no Brasil principalmente, com relação à pandemia e pós-pandemia, né? Tem as negociações do comércio exterior e os impactos sobre a Covid, o direito internacional do mar, a questão do confisco das embarcações, a pirataria moderna, a questão alimentar no mundo, né, no planeta, a reconstrução da arquitetura da sociedade mundial e organizações internacionais. Todos esses assuntos estão na live. E todos esses assuntos são, para mim, temas de impacto. E maravilhoso, aquele ali tem um repertório muito bacana sobre esses assuntos. Então, se você assistiu uma live... Desculpe, mas assim, a senhora está trazendo todos esses temas de impacto e muito relevantes, né? Seja desde uma monografia, né, na área jurídica ou do sim, exterior, até um próprio tema de defesa de mestrado. Mas assim, já que eles são temas atuais, muito atuais, não se ter assim tanta literatura a respeito. E como a senhora bem mencionou no início da live, é necessário ter muita leitura, né, para encontrar o tema adequado. E como são temas muito atuais e que não tem assim essa gama de literatura a respeito, como que a senhora sugere que se busque nesse sentido? Pois é. Então você está me dizendo... Pois é. A questão de buscar literatura, de buscar artigos de autoridade, assunto, como é que fala? Só um minutinho. Acho que minha conexão está com problema aqui, peraí. Tudo certo? Certo, porque um gato passou por aqui. Então, é o seguinte, existem vários livros, o próprio direito marítimo tem a autoridade da professora, a doutora Eliane, e também revistas científicas, você pode buscar na internet esses assuntos, e biblioteca. A gente tem o Águia, se não me engano, da USP, que é um repertório muito grande de procura e busca. Tem a Cielo também, que é uma revista indexada. Então, a internet é um mundo quase que infinito de informações. Uhum. Então, outra questão também que é importante é entrar em contato com esses professores. Professor, onde que eu consigo a literatura ou um artigo de autoridade, um site de informação que seja um site fidedigno, fiel, um site que trabalha a ciência, trabalha a pesquisa com autoridade. Então, isso é interessante, isso é importante. Tem vários livros também. A própria pós-graduação da MLO disponibiliza para estudos, né? E os professores estão sempre atentos a isso e a essa questão de publicar artigos científicos. A gente não pode se esquivar e deixar de procurar esses assuntos com quem realmente tem autoridade para falar. Por isso que eu conectei essa questão do YouTube, onde a MLO está levando ali várias lives com vários assuntos importantes, que é um repertório muito bom para você fazer um artigo de impacto, mas a busca mesmo e a pesquisa, o aluno tem que correr atrás, o aluno tem que buscar isso, que é interessante. Isso, e até aproveitando o ensejo, houve uma pergunta aqui da Michelle a respeito de se... foi a Michelle. Artigos científicos na internet podem ser colocados em tese? Eu vou casar com uma pergunta minha, né? Para quem não sabe, existe aquele grupo... Acadêmico, isso mesmo, em que você joga um tema e aparece um rol de tudo que já foi publicado, né, academicamente sobre determinado assunto. Isso daí, essa situação de buscar na internet, isso seria válido? Seria olhado o trabalho com maus olhos? Como que funciona isso? Não, inclusive a BNT teve uma reforma, teve uma modificação importante em 2018, uma atualização, sim, de algumas normas técnicas, exatamente porque adaptando as normas a um novo perfil
de pesquisa, um novo perfil de busca. E tem muito trabalho de revistas que são revistas eletrônicas, tem muito trabalho importante na internet. O Google Acadêmico, revistas indexadas, como por exemplo a Cielo. Cielo é um repertório bacana, porque traz para você, além do resumo, ela traz quase que o trabalho inteiro. Então, facilita. Você quer buscar uma revista tal, se você buscar no Cielo, você entra na Cielo e eles te dão lá, você coloca o seu assunto, ele vai trazer tudo para você. Não só daquela revista X, mas vai trazer toda uma questão de que você procura. É muito importante isso. Então, as revistas eletrônicas e as revistas, a BNT já está tratando isso com certa seriedade, porque você consegue colocar a fonte. Como você consegue colocar a fonte, não só a data, mas também, às vezes, em eventos feitos pela internet. Eventos feitos pela internet também. Então, essa questão de você ficar inseguro, porque você está buscando um artigo científico, ou um trabalho, ou uma dissertação de mestrado, de doutorado na internet, vai depender muito também de onde você está buscando isso, né? Então, se você buscar no Cielo, tem também no Google Acadêmico, na própria CAPES, que tem agora o portal, que é o portal Sucupira, que é o Web CAPES. Então, você consegue, o Web Qualis, né? Você consegue acessar também a qualificação da revista e consegue acessar vários materiais que estão ali. Então, não tem problema nenhum. Uhum. Quem está fazendo a especialização, mestrado, doutorado, e dá uma verificada também na BNT, nas normas de 2018 para cá. Vem tratando isso com muita seriedade. E o propósito da BNT fazer isso foi exatamente em possibilitar o universo de informações que a gente consegue trazer da internet. Como que você consegue especificar uma fonte de um trabalho, de um congresso que foi feito, ou então de uma reunião que foi feita de professores de pesquisa, etc., na internet? Como que você vai qualificar isso? Então, é muito bacana. O Cielo é melhor, eu acho ele muito, eu uso bastante e acho que ele tem uma facilidade de achar os assuntos ali, muito didático, inclusive. Uhum. Professora, mais uma pergunta importante que eu acho assim para o pessoal tanto da graduação como da pós, né? Mestrado e doutorado, me corrija se eu estiver errada, já tem liberdade de cátedra, então pode expressar a sua opinião. Para o pessoal da graduação e da pós, como é que, para eles que estão iniciando essa parte de trabalho científico, como que a professora poderia esclarecer para eles essa linha tênue que existe com relação ao plágio, né? Que a professora bem mencionou no início da live. Como é que a pessoa que está escrevendo vai saber? Como é que eu estou incorrendo em plágio? Como não? Se eu, por exemplo, eu não posso expressar minha opinião, mas se eu falar muito parecido com aquilo que o autor está expondo, né? Na parte que eu estou ali mencionando, Escrevendo. Ai, me fugiu agora o termo específico. No trabalho. No trabalho, exato. A escrita técnica, né? Uhum. Isso. Entendi. Bom, todo mundo sabe, já é conhecido de todos, que plágio não é legal. É crime, não é visto com bons olhos, de jeito nenhum. Um trabalho que tem plágio, ele é eliminado, inclusive, quando você submete um artigo científico a uma revista. Se os especialistas detectarem lá na revisão que existe plágio, bom, duas coisas. Você faz um artigo, quando você publica um artigo, o seu nome e seu tema vai ser indexado na base de dados, tanto nacional quanto internacional. Internacional. Se você faz um plágio, primeiro, fica tão feio, fica tão... A própria comunidade acadêmica chancela isso de forma veemente, que não deve ser feito, né? Para não falar outras coisas. Mas, na graduação, tem que tomar muito cuidado.
Queridos alunos da graduação, monografia tem muito plágio. Quando vocês forem escrever a monografia, entendam primeiro as normas da ABNT. Porque as normas da ABNT é importantíssima para você saber o que é citação curta, o que é citação Isso, era a longa. citação que eu queria utilizar, essa palavra que tinha me fugido. Exatamente, porque se você souber como faz citação, dos 3 jeitos que é para fazer, citação no texto, citação fora do texto, você consegue colocar o autor no seu devido lugar. Se você quer como pensou um autor, como ele pensou, você tem que escrever como ele pensou, com as suas palavras. Todavia, você tem que qualificar. Você tem que qualificar a sua frase. Você não pode deixar aquela frase como sua. Não, porque, na verdade, quando você faz a monografia, você está revisitando, assim como a dissertação de mestrado, você está revisitando autores e criando um assunto, mas criando um assunto novo, baseado em autoridades, em autores que já escreveram sobre o assunto. Você só vai montar o quebra-cabeça de forma diferentemente do doutorado, que você tem que inovar e criar um assunto realmente novo e seu. Aí é original, né? Então, quando eu falo que você tem que, os alunos da graduação estudem a ABNT, não é difícil. Usem as normas, apenas as normas que você vai precisar para a sua monografia. Porque se você estudar somente as normas da sua monografia, não tem trabalhos acadêmicos. Normalmente a faculdade tem, né, aquela normalização para trabalhos acadêmicos. Então você estuda aquilo ali para saber direitinho quais as citações você pode colocar, né? Cada universidade ou faculdade, em regra, eles têm a normalização que coloca autor, data e página. Então, tudo isso depende da citação. A citação evita plágio. Se você sabe citar, você está evitando o plágio. É isso que é importante. Que maravilha! Então, professora, outra questão também que eu acho muito importante, né, muito salutar trazer, como seria assim a sua orientação para os alunos em como formatar esses trabalhos, né? Como torná-los assim de forma assim mais um método assim que facilitasse para que eles entendam que eles escrevendo dessa forma não haverá prejuízo. Tá. Eu sempre oriento o seguinte: quando você for escrever um trabalho científico, já estabeleça no seu Word toda a formatação que é necessária. O espaçamento agora, por exemplo, não tem mais espaçamento duplo, o espaçamento é simples. A margem, entendeu? O trabalho pode ter resumo, pode ter o título em inglês, em outra língua, pode ter o resumo. Então, assim, tudo isso vai depender do que a sua universidade vai solicitar, lá na normalização de trabalhos acadêmicos. A ABNT fala de todos esses tópicos. Os tópicos do resumo, o tópico do título em outra língua, na língua inglesa, na língua portuguesa, francesa. Então, isso tudo, essa formatação toda, já deixa ela previamente estabelecida quando você for escrever. Por quê? Você vai fazer um trabalho científico, seja artigo ou monografia, você vai ficar ali trabalhando com ele durante muito tempo. Então não deixa para formatar depois. Formate antes, porque já vai ter uma noção de quantas linhas, de quantas páginas você vai utilizar para fazer aquele trabalho. E aí tem todo um aspecto mais que vai de cada orientador com relação ao rodapé. Um trabalho que tem muito rodapé, notas de referência. Então, isso tudo vai ser delineado com o seu orientador. Então, deixar ele formatado. Inclusive, deve ter aplicativos. Eu não sei se é um aplicativo
que já deixa o trabalho Puxa, que formatado. interessante, eu não sabia disso. Não, Gostei. mas isso eu fiquei sabendo recentemente e não procurei isso, porque eu estou acostumada a fazer mesmo sem essa a formatação. Eu já deixo para formatar depois, porque eu já estou acostumada. Mas para né, os alunos da graduação, eu sempre falo, faça a formatação, já deixo tudo prontinho. E não tem erro, porque se você tem um projeto de pesquisa pronto, que você já teve que fazer toda uma formatação da BNT, a BNT não é uma normalização difícil de elaborar. Se você deixar todas as suas normas certinho. Tem hoje na internet um universo de exemplos e de modelos. Então, você deixa tudo formatado, não tem problema, não tem erro. Quando você mostrar para o seu orientador, para dar o checklist e o finalmente, ele já vai ver tudo formatado. Porque se tem um problema, uma situação desagradável, quando você está numa banca de monografia, principalmente, às vezes você escolhe ali, às vezes está na banca uma pessoa que não tem afinidade nenhuma com o seu tema. Existe isso, acontece isso, Sim. mas ela vai saber da BNT, você pode ter certeza. Ah, com certeza. Para professores, do modo geral, que estão habituados, né, com essa parte científica e acadêmica, a BNT, só de você bater um olho no texto ali, você já sabe que tem algo errado. Você pode até, num primeiro momento, não identificar que está Exato, errado, mas você, na hora, vai saber que está exato. destoando, porque fica muito feio o trabalho quando ele não está regrado na BNT, né? E aproveitando a Exato. oportunidade, professora, eu gostaria de que a senhora ressaltasse, né? Porque assim, tanto advogados como consultores, nós trabalhamos muito com documentos, né, que são encaminhados para empresas, para análise, petições. Então, como que para um advogado ou para um consultor, se ele aplicasse isso não só no dia a dia dele profissional, né, para enviar petições, pareceres, mas se ele utilizasse isso como uma forma de potencializar o currículo dele por meio de elaboração de artigos, publicação de material em revistas, livros, como que ele poderia aprimorar o currículo dele? Bom, hoje, mais do que nunca, eu posso dizer que um artigo científico, ele colabora muito para o profissional. Ele não é ele não é um simples documento que vai qualificar o profissional como pós-graduado. Hoje, um artigo científico faz toda a diferença na vida profissional de um professor, de um advogado, porque insere o nome do autor, igual eu falei, vai indexar o nome desse autor e o do tema do trabalho na base de pesquisa. Então, qualifica. Você considera que aquele artigo tem uma função social também, porque ele não vai favorecer somente a sociedade. Porque quando você faz um trabalho científico, você está favorecendo o seu currículo, mais do que nunca, está favorecendo a academia, de onde você vem, está favorecendo também a comunidade acadêmica, científica e a sociedade. Por que não? Porque se não é a ciência, como que a gente vai debater, principalmente o que a gente está passando hoje com a vacina, com essa pandemia, com o Covid? O debate acontece porque sai das academias, sai do mundo científico, todas essas pesquisas. Então, com certeza, publicar um artigo científico, ele vai favorecer e muito a sua vida profissional. Ele agrega valor, né? Acho que nós pensamos a mesma coisa aqui, doutora Eliane. A professora pensou mesmo que eu. Ele agrega valor ao seu trabalho, à sua profissão, com certeza. Você pode... A gente teve um webinário semana passada das escolas, Associação das Escolas de Ensino à Distância, e estávamos comentando exatamente sobre esse valor agregado. É muito importante, sim. Não é apenas, vou fazer um artigo científico porque eu quero ser pós-graduado. Não, o artigo científico já é a porta, né? Vai abrir as portas para você no mercado de trabalho. Que maravilha! Também, E até né? aproveitando o ensejo, gostaria de ressaltar a todos que estão nos assistindo que em novembro teremos o congresso da Maritime Law Academy
em que os livros estão com o livro ele está sendo confeccionado. É possível encaminhar os artigos até, salvo engano, professora Eliane, por favor, me corrija se eu estiver errada, 9 de setembro, né? Aqueles que tiverem interesse em trazer artigos científicos para serem submetidos para uma banca analisadora e encaminhados para publicação no livro do Congresso, fiquem à vontade, aproveitem as sugestões e os esclarecimentos que a professora Alessandra está nos trazendo, né? Porque eu acho que para um profissional, seja de qual área for, a publicação em livro e artigo científico é fundamental, é essencial. Exato. Qualquer publicação coloca o seu nome e o nome da academia, do profissional, pós-graduado ou não, né? No mundo científico. Você pode achar um artigo científico bacana e ter o nome da pessoa ali. Então, qualifica muito. É muito importante. E essa oportunidade de publicação, então, eu acho assim, nós estamos num momento muito oportuno para isso, para publicação de artigos, seja em livro, né? E é muito importante agregar essa oportunidade com a forma de publicar. Com certeza. E outra questão importante que eu acho não só para quem não quer, embora a pessoa não queira seguir a carreira acadêmica, só o fato de você chegar num cliente e ele saber que você tem material publicado, isso já eleva o seu patamar profissional de grande valia, né? Porque para um cliente desconhecido, você vai chegar, ele vai fazer... Hoje em dia, né, o Google salva a vida de todos, então ele joga seu nome e vê que tem material publicado, ele vai se sentir confortável em saber que ele está contratando pelo menos um profissional que se preocupa em pesquisar, se preocupa em publicar algo, né? Não é um profissional amador, né? É uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que se preocupa com o currículo dela. Exato, porque ele vai dar visibilidade, né? Um artigo científico, um artigo publicado em livro, ele dá visibilidade para aquela pessoa, para aquele profissional, né? Sem dúvida. Isso é muito importante, porque, veja bem, você trabalha na sua área de regulação, na sua área do direito, na sua área, qualquer área que você estiver trabalhando. Se você tem um artigo publicado em livro, ou num evento, ou num anais, num congresso, você está criando para você uma visibilidade profissional. Né? E isso é de muita importância. A professora tem razão e você também, Larissa, tem toda a razão em fazer essas considerações aqui. Muito obrigada. E, pessoal, aproveitando a presença da professora aqui conosco, vocês têm alguma dúvida, algum esclarecimento a mais que vocês precisem? Porque eu acredito que nós trabalhamos o tema de forma bem aprofundada, né? Buscando levar desde do pessoal da graduação até para quem precisar defender uma tese de mestrado, doutorado, essas informações são cruciais. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar ou a querer algum esclarecimento por parte da professora, aproveitem que ela é especialista na área e ninguém melhor do que ela para esclarecer. Pois é. Enquanto o pessoal vai pensando numa pergunta aí, eu vou complementar aqui. Quando a gente escreve um artigo científico, normalmente o artigo científico é de um assunto que a gente tem habilidade de conhecimento, a gente tem conhecimento. Aí eu comentei que normalmente um assunto que você não tem habilidade não é arriscado você escrever em sede de artigo científico. Mas, numa pós-graduação, mestrado, doutorado, nada impede de você pesquisar um tema que é desconhecido e que você vai conhecer em sede de mestrado e doutorado. Porque você vai ter tempo para pesquisar, você vai ter tempo para elaborar toda a sua argumentação. Então, se você tem um incômodo de uma pesquisa sobre um assunto que você acha que tem uma lacuna, que você acha que vai favorecer também a ciência, que você gostaria de pesquisar, mas você não tem habilidade, conhecimento suficiente, você pode desenvolver esse conhecimento, essa habilidade no mestrado, no doutorado, diferente. Entendeu? Tem tempo para isso, você pode revisar, você pode buscar, você pode pesquisar. Um artigo científico é diferente, como ele é parte de uma publicação,
ele é parte de um assunto, então pressupõe que dentro da sua área, dentro do seu métier, da sua profissão, da sua pós-graduação, você pode desenvolver um assunto que tanto lhe aflige, ou seja, uma lacuna, ou seja mesmo para ajudar a comunidade científica a pensar naquele assunto que você está escrevendo. E isso é muito bacana quando você consegue agregar, ajudando não só a comunidade científica, mas também acadêmica, né? Isso, e até casando com aquilo que a professora está nos colocando, duas pessoas aqui perguntaram, a Débora não, desculpa, o Camilo e a Juliana, eles estão perguntando como fugir no óbvio na escolha do tema, né? E como escrever algo novo, né? Seja numa pós-graduação, num mestrado, doutorado. Fujam do óbvio, né? Fujam daquela mesmice. Mas igual eu falei, como a gente está agora num paradigma diferenciado, né? Do antes e o depois da pandemia, eu acredito que alguns assuntos vão ser revisitados. Eu até selecionei alguns assuntos aqui. A questão ambiental, por exemplo, é um assunto que vai ser muito revisitado agora após pandemia. É verdade. A questão da liderança da China, a questão da liderança dos Estados Unidos, são exemplos de assuntos que vão ser revisitados. Como que vai ser o comportamento da China agora, o cenário mundial, qual que vai ser o papel do protagonista da China, qual vai ser o papel do protagonista dos Estados Unidos em relação ao comércio internacional. Então, assim, são assuntos que a gente já debatia e já era até um assunto já corriqueiro, mas que vão ter um outro patamar de argumentação e fundamentação por causa mesmo, por conta da pandemia. E agregando a isso, a gente tem uma situação da sociedade internacional completamente difícil da gente saber como que as organizações vão se planejar daqui para frente, porque a gente tá vivendo uma vulnerabilidade humana muito grande, então a gente precisa de ter aqueles assuntos que sempre são consolidados nas relações internacionais, né? Eu estou falando de relação entre um país e outro, que é a paz, a consolidação da paz, a solução de controvérsias, a questão ambiental, a questão dos direitos humanos, isso tudo tem que ser pautado de uma forma prospectiva, como nós vamos trabalhar isso daqui para frente. Porque a sua questão ambiental é a minha questão ambiental. O seu direito humano é o meu direito humano. Nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso. Exatamente. Então, quando você fala, eu quero um tema novo e inovador, a gente tem que prestar atenção que novo e inovador agora tem esse viés do pós-pandemia ou durante a pandemia. Como que a situação sobre as humanidades estão acontecendo, né? Você vê nos Estados Unidos a questão do racismo, você vê no Brasil a questão ambiental, como que vai ficar a questão do desenvolvimento sustentável para estabelecer uma paz social, para ter um comércio internacional que flua, agora a relação do comportamento da China e dos Estados Unidos. Então você vê que a gente está no meio de uma confusão internacional, de uma instabilidade das relações internacionais muito grande. Vamos reviver esses assuntos, vamos trazer esses assuntos para a pesquisa, porque eu estava pesquisando um professor da Universidade Católica do Chile, e ele falou uma palavra importante, que nós estamos vivendo um cenário de paralisação. Um cenário de paralisação, por quê? Os eventos graves que tivemos na história, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, as pandemias, o mundo não parou. Então, agora que o FMI, inclusive, já está fazendo previsões, acho que eu não entendo muito de economia, mas o FMI usa o alfabeto para colocar os tipos de previsões U, previsões V e previsões W, né, que eu estava lendo hoje a respeito disso.
me enveredei pela economia. Então, as previsões não são boas. Vai depender do comportamento de cada país. E é engraçado, olha só. Cooperação ou isolacionismo? Como que a gente vai trabalhar isso? Hoje cada um está trabalhando a sua pandemia, cada um está trabalhando a sua prevenção com relação ao vírus, cada um está se socorrendo com relação à economia. Mas chega um ponto que não dá para você se isolar tanto assim. Seu isolacionismo. A cooperação vai ser, eu ainda acredito que será, um modo melhor e mais apto para você criar a paz e a segurança jurídica e também direitos humanos. Maravilha. Porque não tem como a gente ter relações internacionais, uma sociedade internacional, sem ter uma cooperação internacional. Exato, tanto que chega a ser até um princípio do direito internacional, né? A cooperação entre Estados. E, professora, aproveitando a oportunidade que a senhora tocou na questão do assunto de direitos humanos, né? Direito internacional, a doutora Nájila, também professora da IMELO, ela perguntou se citações em outros idiomas, qual a melhor escolha para o formato da tradução? Nota de rodapé? Pois é. Recentemente eu estava vendo na BNT sobre isso. Eu não tenho certeza se modificou. Se modificou, eu provavelmente eu já saberia dessa modificação. Mas quando você tem uma citação em outra língua, se for importante para o texto, você vai colocar no texto traduzido e escrever tradução nossa. Igual quando a gente faz um grifo, né? Tradução nossa. Se você... O que eu acho até interessante, porque às vezes, muitas das vezes, o leitor não tem conhecimento da língua estrangeira. Então, você já pode colocar a tradução e nota. E a nota com a original, o original. Faz a tradução no texto e anota no original. E anota com o original. A tradução é tradução nossa. Maravilha. Né? Porque se você deixar o texto em outra língua, vai dificultar até o acesso das pessoas àquele texto. É verdade. A você compreender todo o artigo. Né? Então, se você tem um texto em russo, um texto em alemão, por exemplo, né? Porque o direito, por acaso o direito, né? Que eu vou citar o direito, vem de muita coisa da Alemanha e da França. Então, se você colocar um texto alemão, fica difícil da gente entender as nuances, mas o conveniente é você traduzir, colocar a tradução nossa e o texto original em nota de rodapé. Perfeito. Outra pergunta da Débora aqui, que está nos assistindo. Existe algum requisito para poder publicar um artigo em revistas científicas? Tem sim. Quando você vai publicar, submeter o seu pedido, o seu artigo científico, você já entra no site da revista e você vai ter lá várias orientações para você publicar, tá? Então, tem revistas que eles pedem 10 páginas, outras revistas 15 páginas, outras revistas até 25 páginas. Então, todo o formato que você deve fazer do seu artigo científico para publicar na revista eletrônica, ele está no próprio site da revista. Se você pensar numa revista, eu estava olhando agora, que você faz uma carta de submissão. Algumas revistas têm a carta de submissão, outras não. Mas tem toda uma formatação, sim, específica. Então, apesar de você fazer um artigo científico como TCC da sua pós-graduação, ou você faz um artigo científico conforme a normalização da sua universidade, se você for publicar, você vai ter que dar uma olhada e estudar um pouco o perfil daquela revista, o perfil de elaboração do artigo. Se você é um profissional que quer escrever um artigo científico, publicar numa revista também, dá uma olhada no site da revista, que lá tem toda a formatação, tem toda a orientação para você publicar. Sempre tem. Ah, maravilha.
Outra pergunta da Juliana é no sentido de, existe um mínimo de páginas para publicar um livro? No livro, depende do livro, é igual revista, né? Tem livro que vão pedir 25 páginas, porque normalmente um artigo, entre 15 e 25 páginas, que é o normal que a Associação Brasileira de Normas Técnicas até estipula esse máximo, né? Então, o livro vai estabelecer o número de páginas para cada autor, assim como a revista, né? Imagina, Débora. Muito obrigada a vocês por todas essas perguntas, né? Estão sendo Obrigada, muito pessoal. produtivas. É um prazer. Sim, é um prazer tê-los aqui nos assistindo e um prazer mais ainda a doutora Alessandra Maê nos explicando com a sua infinidade de informações muito importantes para qualquer profissional. É muita informação, é muita informação. Com certeza. A Juliana está falando que o meu TCC foi chamado para ser publicado em revista científica e eu tive que enxugar para 11 páginas. Acontece isso mesmo. E aí tem que, como diz um amigo meu, tem que ter a escrita criativa. Porque você tem que enxugar todo o seu TCC para ele caber em 25 páginas. Eu acho isso um trabalho dificílimo de fazer. Eu considero isso difícil de fazer, porque normalmente eu gosto de escrever muito. Então, quando eu vou diminuir, eu falo, gente, eu tirei aquilo importante. Então, eu faço vários arquivos, revisão 1, revisão 2, mas eu estou me policiando para não ser mais assim, eu juro. Eu já fui assim, hoje em dia eu tô mais objetiva, né? Hoje em dia eu acho que por conta de cada vez mais o judiciário exigir a objetividade do advogado, eu tenho buscado cada vez mais ser objetiva. Exato. E confesso que antes o que era difícil para mim escrever pouco, hoje está sendo difícil para mim escrever muito. Mas tem que se adequar conforme o edital. Exato. A Débora novamente perguntou, na MLaw, tem algum grupo de pesquisa? Não temos um grupo de pesquisa, mas nós temos coaching, mas não grupo de pesquisa. É verdade, eu também, que eu me recordo como professora, só o coach mesmo. Mas eu acho que isso é muito mais... Será que essa sugestão é mais dos alunos, mas assim... na minha época de faculdade, a gente fazia os grupos de pesquisa como estudante e chamava o professor para ser o mentor. Uma autoridade, o mentor e a autoridade do grupo de pesquisa, entendeu? Mas não tinha internet, a gente fazia grupo de pesquisa, registrava o grupo de pesquisa, mas eram os alunos. Mas é uma boa ideia, não é ruim, não. É verdade. Tudo que envolve aprimoramento profissional e de conhecimento é favorável a todos nós, né? Tanto a MLaw enquanto instituição, quanto aos alunos e os profissionais que, né, nos favorecem com a participação, seja em cursos, em congressos, né? Do modo geral. Bom, nós temos 1 minuto e 37 restantes. Professora Alessandra Maê, gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, todo o seu conhecimento, as informações que a senhora trouxe para nós, seja a qual critério for, porque foram muito relevantes, agregou muito conhecimento na minha vida profissional e acadêmica, imagino que de todos que estão assistindo também. Agradecer a Maritime Law e a professora Eliane por essas lives que cada dia são surpreendentes e atingem aquilo que eu falei os temas inovadores, os temas de impacto estão todas nas lives que a MLaw está promovendo, inclusive um repertório maravilhoso com professores e autoridades, está tudo lá no YouTube. Sim. É muito bacana isso. Exatamente. A MLaw está concretizando o que poucas instituições de ensino conseguiram fazer até agora, que é atingir a sua função social, né? Foi isso que eu falei hoje na chamada. Então, eu queria agradecer, muito obrigada. Espero ver todos no congresso em novembro, 28 e 29 de novembro em Recife. Se Deus quiser, estaremos lá. E para aqueles que tiverem interesse,
levar o seu artigo